Queria, meus queridos irmãos, já chamar a sua atenção para o texto da nossa palavra dessa manhã. Você vai lembrar que nós, no domingo passado, estivemos falando sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Então, eu peço que você retorne mais uma vez para ela. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Vamos retomar a nossa meditação que estivemos falando. Lembro para você que o título dessa mensagem é Sofrer como Cristão. E vamos, então, aprofundar um pouco mais a compreensão desse texto que está diante de nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. 1 Pedro, isso mesmo. A gente tem aqui o texto sendo projetado pela Ingrid. Obrigado, Ingrid. Deus te abençoe. Vou fazer a leitura. Amém, queridos? Podemos fazer? Vejo ainda algumas pessoas aqui folheando. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Diz assim o apóstolo Pedro: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Você pode fazer mais uma oração comigo nessa manhã. Queremos encontrar um momento de graça, de paz, de contato com o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã será inútil a gente passar esse tempo aqui, se o nosso coração não, de fato, não buscar de Deus auxílio, não quiser encontrar Jesus e ter essa experiência que é totalmente diferente. É uma experiência que só pode ocorrer hoje, agora, no nosso coração, que está marcada para nós nesse momento. Por isso, esforce seu coração, traga a sua alma para Jesus. Não para mim, mas para o Espírito Santo. Deus, estamos aqui mais uma vez, nessa manhã, diante de Ti, nessa casa, enquanto tantas coisas querem nos distrair, enquanto tantos sofrimentos querem roubar, ó Deus, a importância do que fazemos aqui. Ó Deus, Te pedimos que em nome de Jesus, Tu ilumines a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, para que o nosso coração, dessa maneira, tocado por Ti, encontre aquele gozo, encontre aquela alegria, aquela consolação que tanto a nossa alma precisa, que sabemos que não virá, Senhor, quando assistimos um jogo de futebol, quando, ó Deus, comemos aquela comida que mais gostamos, que estamos com aquela pessoa que mais amamos. Tudo isso faz parte, Senhor. Mas existe, Senhor, aquele momento único em que temos convicção de que Deus está conosco, está falando ao nosso coração. Que hoje seja assim, Senhor. Que nessa manhã seja assim, não porque estamos num local, nessa aura, que tem essa aura de santidade, mas porque Tu és o Santo, porque Tu és aquele que se agrada de se manifestar aos Teus filhos. Ó Deus, eu peço misericordiosamente, Pai, que tenhas esse cuidado de nós, que vá ao coração do aflito, que desperte, ó Deus, a vida que está adormecida, que o Senhor vele pela Tua igreja, como diz um dos nossos hinos, Senhor, vivifica a Tua igreja, porque sem a Tua graça
a tua igreja murcha. Nos ajuda, Pai, nessa manhã. Te peço mais uma vez, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém. Quero relembrar você, sem querer me repetir de maneira nenhuma. Estivemos no domingo passado iniciando essa abordagem de Pedro ao sofrimento cristão. Versículo 12, o apóstolo Pedro falou sobre o propósito do sofrimento cristão. No versículo 13, o apóstolo Pedro nos informou da necessidade de todos os cristãos participarem do sofrimento de Cristo Jesus. Aqui eu quero continuar, quero ir à frente, porque dos versículos 14 a 16, o apóstolo agora vai daquela parte mais abstrata do sofrimento para algo bem palpável, que a gente sente no nosso dia a dia. Da fornalha, do fogo abrasador, o apóstolo vai para um nível mais baixo de perseguição, que é o nível da língua. A ofensa, a injúria, que muitas vezes a gente sente, a gente passa, é isso que vai agora ocupar o pensamento do apóstolo Pedro. E Pedro também, nos versículos 15 e 16, vai mostrar para a gente que nem todo sofrimento que o cristão passa é um sofrimento digno de bênção, um sofrimento que nos ajuda. Portanto, ele vai olhar de duas perspectivas. Aqueles cristãos que sofrem culposamente, de maneira justa, o sofrimento que sofrem, e o sofrimento do cristão por conta da sua inocência, por ser identificado realmente com Jesus. Vou lembrar você, o tema que eu propus para você, está aqui, diante de nós. O sofrimento cristão não é uma opção. Vimos isso, é verdade, o sofrimento, eu não tenho essa opção, meu Deus, eu vou sofrer, vamos sofrer, meus irmãos. Mas existe muita coisa de glória, muita coisa de ajuda, de privilégio nisso, como temos visto. Mas o resultado do sofrimento é uma escolha nossa. Eu propus a primeira afirmação, queridos, está aqui diante de nós, não há nada de estranho com um cristão que sofre. Então vimos isso no domingo passado, vimos também que todo aquele que é cristão precisa participar do sofrimento de Cristo. A terceira afirmação que faço nessa manhã, então, prosseguindo, versículo 14, meus irmãos. Terceira afirmação que faço é que sofrer por Cristo é ser reconhecido como morada do Espírito de Deus. O apóstolo Pedro começa aí no versículo 14, acompanhem comigo, vamos continuar então. Se são insultados, você vai perceber que no versículo 14 e no versículo 15, Pedro agora começa a falar de algumas opções, algumas hipóteses pelas quais o cristão pode sofrer. Existem diversas opções, diversas causas para o nosso sofrimento. Primeiro ele fala desse insulto. A palavra aqui significa de fato a palavra injuriar, a palavra direcionada de forma verbal, não um dano físico, mas a ofensa moral, que eu e você, com certeza em algum momento da sua vida, você já deve ter sofrido essa palavra feroz, a ferocidade da palavra dirigida a você. Naturalmente, a violência aqui não está descartada, a gente pode sofrer pode sofrer fisicamente por conta da nossa fé em Jesus, mas é fato, meus irmãos, que Pedro sabia do peso que as palavras têm. E nós vivemos hoje num ambiente que nós comprovamos mais do que nunca como é difícil ouvir, como é de fato se faz verdade aquela palavra da Escritura, que a língua tem o poder da vida e o poder da morte. Dia após dia nós vemos nas redes sociais pessoas sofrendo linchamento virtual por algum posicionamento, por alguma palavra que falou. Principalmente isso ocorre em momentos como temos vivido hoje. As pessoas se apaixonam em termos como a política, como discussões sobre times de futebol, mas Pedro fala aqui que é possível nós sofrermos esse tipo de ataque por conta da nossa fé em Jesus. Ele prossegue. Esse insulto vem
por causa do nome de Cristo. O motivo da hostilidade do mundo contra nós é o nome de Cristo. E o que significa o nome de Cristo? O que é sofrer por causa do nome de Cristo? É por ser cristão, obviamente, mas não só isso, meus irmãos. Não é o conceito teórico, não é abraçar as doutrinas. Estou sofrendo porque sou batista, meu Deus. Não é por conta de abraçar a doutrina da justificação. Aliás, ontem foi um dia memorável, né? O dia da Reforma, 503 anos da Reforma Protestante, esse emblema, mais do que nunca, que traz esse estigma. Nós somos chamados de protestantes por conta dessa alcunha mesmo, por uma ofensa àqueles que protestavam, que levantavam uma voz de protesto contra aquilo que era o cristianismo vigente. É possível os cristãos, então, se identificarem com esse nome de Cristo. E o nome de Cristo aqui, querido irmão, significa tudo que diz respeito a Jesus Cristo. Não apenas a doutrina, mas a pregação, o ensino da palavra, o batismo, a oração, a cura. Ser identificado com o nome de Cristo é a mesma coisa que ser identificado com a pessoa. Alguém que é identificado com o outro é identificado com a própria pessoa. Se você abrir em Atos capítulo 5, você não precisa abrir, mas eu vou abrir para que comprove a você o que acabei de dizer. No capítulo 5, o apóstolo Pedro e outros apóstolos estão sofrendo pelo nome de Jesus. Eles são ali encurralados pelo sinédrio, recebem até mesmo algumas chibatadas, recebem ali açoites, e no versículo 41 do capítulo 5, Lucas nos narra aqui dizendo que eles, Pedro e os apóstolos, se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Por esse nome. Que nome é esse que é digno de se sofrer afrontas, que alegrou o coração dos discípulos? O nome de Cristo. Aquilo tudo que faz parte da ética, daquilo que representa o Evangelho. O Evangelho em todas as suas manifestações. Deixa eu tentar ser mais claro. É a prática, não apenas a palavra, não apenas aquilo que a gente diz, mas é o cristianismo na prática, é o amor ao próximo, é tudo aquilo, é a forma subversiva como o Evangelho se apresenta. Nós vamos sofrer insultos por conta dessa identificação com Jesus. Mas o apóstolo Pedro, voltando para o capítulo 4, versículo 14, nos diz: se vocês sofrerem insultos por causa do nome de Jesus, por se parecerem com Jesus, vocês são, o que é que diz na sua Bíblia aí? Bem-aventurados. Vocês são muito felizes. Bem-aventurados é como se Pedro estivesse ecoando aqui Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, você sabe até de cor. É o Sermão da Montanha, o que é que ele fala ali no finalzinho? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo, falarem toda sorte de coisas. Nesse dia, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos... Amém, igreja, dos céus. Dos céus. Por que ser tão feliz, Jesus? De onde é que vem essa felicidade? O que significa essa felicidade? A palavra para felicidade que aparece aqui e aparece lá em Mateus, usada por Jesus, inicialmente para os gregos significava riqueza, era uma pessoa rica. Então aquele que tinha muitas posses era considerado nos tempos de Jesus uma pessoa rica. Afinal de contas tem tudo que é preciso para se prover na vida. E aí, durante o tempo, aqueles gregos também utilizaram essa mesma palavra aqui para bem-aventurados, para distinguir dois estados diferentes. Eles pensavam o seguinte: os deuses, né, aqueles deuses que estão ali, que eles criam, que existiam, esses deuses que não sofrem, não sabem o que é passar fome, não sabem o que é desilusão amorosa, não sabem o que é ficar sem dinheiro, esses de fato são felizes. Então, felicidade vem desse conceito, é a felicidade dos deuses, em contraste do estado miserável dos seres humanos, que tem que trabalhar, enfim. Esse era o pensamento dos gregos. A igreja
se apropriou dessa ideia, dessa palavra grega, e ela então disse que de fato essa felicidade dos deuses gregos, a igreja vive em Jesus aqui na terra. Bem-aventurado é toda aquela felicidade, a felicidade maior que alguém pode aspirar. Então Pedro está dizendo para nós que quando nós somos injuriados, nós descobrimos a verdadeira felicidade. Claro, meus irmãos, que é um paradoxo. Claro que isso aqui é de ficar... Como é que é a história? Não estou entendendo bem, explica aí. Dá até vontade de falar, só que não. Mas é verdade. O Evangelho é isso. O Evangelho é essa troca de valores. Se você foi injuriado por ser reconhecido como crente, nesse dia, diz o Senhor Jesus para você, se alegre muito, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. E ele não para aí, Pedro. Ele diz o motivo disso. Qual é? Por que eu vou ficar alegre? Eu vou ficar alegre porque eu fui injuriado? Porque eu recebi um monte de palavrões contra a minha pessoa? Porque estão começando a falar mal de mim? Porque aplicaram a cultura do cancelamento? Cancela o Harrison agora. É por isso que eu vou ficar feliz? Claro que não, de modo nenhum. Porque o Espírito da glória continua, versículo 14, que é o Espírito de Deus, e veja a riqueza do texto aqui, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro está falando com o Espírito da glória, é de fato aquilo que nós chamamos de Shekinah. Você já ouviu falar nisso, né? Shekinah era aquela presença de Deus no Antigo Testamento, aquela manifestação da glória que se deu inicialmente diante da Arca da Aliança. Você já ouviu falar quando você leu no Antigo Testamento. Deixa eu ler bem rapidinho para você, não quero cansar você, tá? Mas só lembrar o que significava essa presença. O que é essa Shekinah? O Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Então estamos tentando entender por que somos felizes quando somos injuriados. No capítulo 10 de Números, versículo 35 e 36, Moisés nos narra o seguinte: quando a arca partia do arraial ali do povo de Deus, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. O que era isso, meus irmãos? É que o judeu, o hebreu, na verdade, no Antigo Testamento, ele cria que na Arca da Aliança, naquele móvel ali, onde se manifestava a presença de Deus, havia uma aura, havia um poder, havia de fato a manifestação física, não é bem física a palavra, mas é palpável, tangível, visível, sentível, vamos dizer nesse sentido. Vamos usar aqui uma palavra nova, né? Deixa eu inventar uma palavra nova. Que era possível sentir, era na arca. Se havia um local na face da terra onde Deus se manifestava, era na Arca da Aliança. Por isso Moisés dizia: vamos fazer a arca ir na frente dos exércitos, para que Deus vá à frente do seu povo. Se levanta, Senhor, e quem vier na nossa frente, que o teu poder, o poder do Todo-Poderoso, vá destruindo os nossos inimigos. E quando a arca repousava, volta, Senhor, para cá, para manifestar-se no meio do arraial do povo de Deus, para que nós sintamos a tua presença acolhedora, protetora. É essa Shekinah, é essa manifestação, o que Pedro está falando aqui no capítulo 4, versículo 14, meus irmãos. E olha como é que termina o capítulo 4, meus irmãos. Por quê? O Espírito da Shekinah, da glória de Deus, que é o Espírito de Deus, repousa onde? Em vocês. Em vocês. O que está sendo dito, meus irmãos, aqui, é que aquela glória do Antigo Testamento, e essa palavra que repousa, ela significa muito mais do que se deitar na rede, do que o descanso passivo, é uma permanência proposital. Deus vem de fato
propositadamente, com propósito, com objetivo, estar em você. Meu irmão, isso aqui é glorioso, isso aqui é lindo. O que o Espírito Santo nos ensina por Pedro é que nós somos o santo dos santos de Deus. Cada cristão é a arca da aliança. É em você, é no seu coração que Deus resolve manifestar a glória dele eterna que era manifestada no Antigo Testamento, naquele tabernáculo, naquele móvel que chamávamos Arca da Aliança. Hoje é no seu coração. Tanto é que Jesus diz em João capítulo 4, versículo 23, aquele que me ama e obedece os meus mandamentos, eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Portanto, meus irmãos, o que está sendo dito para nós aqui por Pedro, a nossa alegria não está em ser afrontado, em receber um apelido, como daqui a pouco eu vou falar, né, sobre o nome, o significado de ser, o que é ser cristão. Não há prazer em receber essa afronta. O prazer é saber que em mim se manifesta a glória de Deus. E o apelido e a injúria é um efeito, ela não é a causa da minha alegria. Me chamaram de crente, me chamaram de doido, me chamaram de lunático, me chamaram de atordoado. E aí eu vou ficar feliz por conta disso? Não. O que Pedro está dizendo é que se isso acontecer com você, pode ter certeza, você é uma pessoa cheia da glória de Deus. Nesse dia, você pode ser reconhecido como alguém que retém no seu coração a glória de Deus, porque nesse dia, meus irmãos, igreja de Deus, quando isso ocorre, vaza da nossa alma a glória, a presença, o Espírito Santo de Deus. As pessoas ao nosso redor são atingidas, são invadidas com aquilo que acontece em nós. E por isso é impossível passar na sociedade, um cristão passar no meio da vida em que ele vive, em qualquer local, sem ser percebido, sem palavras até. Acho que essa frase é de Agostinho, né? Se não me engano, pregue o evangelho se necessário. É de Agostinho, né? Use palavras. Se necessário, use palavras. Por quê? Porque a vida do cristão é essa manifestação da glória de Deus. Em nós, nesse dia em que vos injuriarem, tenha certeza, Deus está agindo em você. Seja muito feliz por conta disso. Em nós, Deus se alegra quando nós somos injuriados diante dos homens, das pessoas, da sociedade, nós podemos ouvir a mesma voz de Deus para o seu Filho Jesus. Este é o meu Filho amado, que me dá muito prazer. Ao sofrermos por Jesus, meus irmãos, devemos ter certeza que Deus está se manifestando no nosso coração. Quem sofre pelo nome de Jesus Cristo é morada do Espírito Santo, é pessoa que retém a glória, é pessoa que irradia a glória de Deus, é pessoa cheia do Espírito Santo, e é impossível calar essa voz. Vaza de você, transpira da tua alma essa presença gloriosa. E eu queria levar você a essa meditação. O contrário também é verdadeiro. Você tem percebido essa oposição na sua alma? O seu cristianismo, a forma como você vive Jesus, provoca essa reação nas pessoas? O contrário também é verdadeiro. Se há ausência total de oposição na sua vida, eu e você precisamos pensar o nosso cristianismo. É impossível ser cheio, ser receptáculo, ser morada do Espírito de Deus em mim, se manifestar a glória de Deus e não causar efeito reflexo onde eu vou passando. Por isso eu pergunto a você, como é que você tem dirigido a sua vida? Como anda o seu cristianismo? Meu irmão,
minha irmã, atenção aqui. Como anda a sua vida? Como anda a sua vida no trabalho? Será que o cristianismo que a gente assumiu está tão parecido com os outros, que não causa efeito, que não causa reflexo? As pessoas nem sabem. Os amigos nem veem a diferença. Tem que fazer diferença, meus irmãos. Tem que causar reflexo. E a minha última afirmação nessa manhã estão nos versículos 15 a 16. Segunda afirmação dessa manhã: felicidade ou vergonha no sofrimento são resultados de nossa escolha. Aqui, meus irmãos, Pedro encerra essa análise do sofrimento, falando sobre possibilidades que existem nas reações, nos resultados ao sofrimento. Primeiro ele começa dizendo que nenhum de vocês sofra. O que ele está querendo dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, nem todo sofrimento causa bênção. Nem tudo aquilo que o crente sofre é por conta de ser parecido com Jesus. Existem sofrimentos que a igreja, que o cristão passa na vida, que são plenamente justificáveis. E me perdoe, aliás, eu não preciso nem pedir perdão por conta disso. A tarefa do pregador é consolar os perturbados e perturbar os adormecidos. É isso que faz a palavra de Deus. Consolar os perturbados e perturbar os adormecidos. Então há consolo para você na medida em que nós sofremos como cristão. Mas Pedro fala aqui no versículo 15 que existem alguns sofrimentos que nós devemos rejeitar. A decisão é nossa. Vamos ver algum desses sofrimentos. Ele elenca aqui um grupo muito interessante de termos para que os cristãos evitem, pelos quais os cristãos devem evitar o sofrimento. Primeiro, ele fala de assassino. Assassino, de fato, é a palavra exata para homicida, para quem pratica a morte de outrem, para quem mata de fato. Não é o assassinato ao qual Jesus se referiu, né? Matar com palavras, aquele que desejou na sua mente a morte do outro. É de fato a fase física, né? É matar de fato o outro. Mas aí a gente fica perguntando, poxa, o apóstolo Pedro, falando para aqueles irmãos em perseguição, cria que era possível um cristão, uma pessoa com o Espírito Santo, chegar a cometer um homicídio, um assassinato. Ora, meus irmãos, vamos lembrar da situação daqueles irmãos desta carta aqui. Havia um início de perseguição, a igreja era, na sua maioria, composta por pessoas pobres, humildes, e havia, inclusive, meus irmãos, no tempo de Jesus, uma grande quantidade de pensamentos religiosos. Você vai lembrar, por exemplo, que havia alguns pensamentos complicados. Jesus tinha um discípulo chamado Simão o Zelote. Os zelotes eram uma seita, eram um grupo partidário, político, religioso, bem extremo, nacionalista. E tinha um outro ainda pior, que eram os sicários, que vem da palavra aramaica para adaga, sicar. As pessoas eram um grupo extremamente patriotistas, extremo patriotismo, que utilizavam até mesmo de adagas para libertar o povo judeu dos romanos. Então existiam na época de Jesus grupos que, em nome de Deus, em nome da religião, em nome do Antigo Testamento, defendiam a luta armada, a violência. E Pedro sabia disso, sabendo que aqueles irmãos, sendo injuriados, sofrendo, sendo acusados, eles podiam cair na tentação de também abraçar essas doutrinas da violência e abandonar o ensino absoluto do cristianismo, que é a não violência. Pagai o mal com o bem. E aqui, meus irmãos, o texto é riquíssimo. Eu podia falar muito sobre o momento que nós temos vivido no nosso país de extremismos. Mas não posso fazer isso. Eu vou continuar. Vamos seguir aqui para o segundo termo. Que ninguém sofra como homicida, nem ninguém se deixe tomar pela ferocidade da violência na sua alma, mas também não seja ladrão.
ladrão é um termo para a pessoa que se apossa de bem alheio, de fato. E aí também não é de todo impossível pensar que aqueles irmãos caíssem nisso, por conta da dificuldade que eles sofriam. Os cristãos já eram naturalmente pessoas mais pobres da sociedade naquele tempo. Mas quando um cristão era descoberto como cristão, que não participava da adoração, inclusive havia alguns grêmios, algumas associações de comerciários, algumas associações trabalhistas que incluíam culto a outros deuses. E pense você, ir para uma reunião dos fazedores de vaso de barro de Éfeso, e você ter que, como um fazedor de barro, para vender o seu barrinho, o seu vasinho lá na feira, adorar a deusa Diana. E você dizer, eu não vou adorar a deusa Diana. Então você está fora da associação dos fazedores de vaso de barro de Éfeso. E aí a carestia, e aí a dificuldade do cristão é ainda maior. E eles poderiam se sentir tentados a cometer o furto, o roubo. E isso pode acontecer hoje em dia, meus irmãos, de maneira vergonhosa. Não é com alegria que eu falo isso. Algumas pessoas nas nossas igrejas, inclusive eu tenho um exemplo do meu seminário, meus irmãos. Vocês sabem que passei um tempo no seminário. Fui para João Pessoa, no seminário Betel Brasileiro, e teve um fato muito interessante lá no seminário com respeito a isso, né? Existe uma parte da cozinha lá que é aberta para todo o seminário. Existe a parte masculina até hoje, lá o seminário masculino, o internato masculino, você mora no seminário lá, né? E aí havia lá a cozinha, lá o fogão e a geladeira coletiva. E aí alguns seminaristas faziam as suas compras, né? Compravam todinho, eita, não pode nem falar, né? Compravam um achocolatado, né? Fazendo comercial, não pode fazer comercial. Compravam um achocolatado, né? Um refresco. Se bem que eu já falei naquele outro refrigerante, né? É verdade, é verdade. E aí colocavam lá na geladeira a sua comida, o seu pão, enfim, né? Para complementar a alimentação. E começou, meus irmãos, naquele ano, a surgir uma pessoa que estava, vamos dizer assim, subtraindo ali dos outros seminaristas. E um seminarista ali que estava fazendo uns ataques assim, não espirituais à geladeira, né, irmãos? E aí a gente tinha um culto antes das aulas começarem, né, 7 horas da manhã, de 7 às 7h30, se não me engano, se não me esqueço. E aí terminava o culto, a gente tinha um pequeno momento de louvor, pregação, oração. Você levantou um seminarista mais antigo lá, eu acho que do 3º ano, e foi orar. Começou a orar lá, Senhor, abençoa esse dia de estudos, e também ele completou lá, Senhor, abençoa o irmão ladrão em nome de Jesus, amém. É verdade, meus irmãos, às vezes tem algumas pessoas no nosso meio aqui, que cometem esse tipo de prática. Você ficar com um troco que não devia, é ser ladrão, meu irmão. Você sabe que passou o troco errado, a consciência aperta ali, mas você me dê bem. Fazer um gato na energia é pecado, irmãos, é ser ladrão também. Né? Que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão ou como malfeitor. Esse termo é um termo amplo para qualquer pessoa que age contra as disposições da sociedade. Aquele cara desregrado, aquela pessoa que não pratica o bem comum. O que Pedro está falando com esses 3 termos, meus irmãos, é que o cristão precisa ter uma vida exemplar. Não sofra porque a sua vida é desregrada, porque você não se comporta de maneira aceitável. A sua vida deve ser totalmente ilibada, deve ser correta, deve ser um exemplo para qualquer pessoa, porque se você sofrer, e os termos aqui são termos judiciais, de uma pessoa que podia ser demandada na justiça, se você ficar conhecido como alguém que está sofrendo justamente um processo, porque eu sei que qualquer pessoa pode sofrer um processo hoje, mas se você está sendo acusado, você está envergonhando o nome de Jesus, e esse sofrimento é justo. É justo. Se você se separar da sua esposa, coisa que a gente não aconselha, e você, meu irmão, tem filhos, se você não pagar a pensão de alimentos, você está pecando.
você está em pecado contra a vida dos seus filhos, contra a fé em Cristo Jesus. Vai ser demandado justamente no processo. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. O cuidado que nós devemos ter na nossa vida social. E ele completa aqui no finalzinho do versículo 15. E esse é o termo mais interessante aqui. Ou como quem se mete na vida dos outros. E, queridos irmãos, aqui esse termo é de fato muito difícil, porque ele só ocorre uma vez no Novo Testamento, e é aqui em Pedro, e de todos os documentos gregos que nós temos, de todos os filósofos, de tudo que foi produzido, da sabedoria ali dos gregos, em nenhum lugar ocorre esse termo. Não temos como fazer referência, só ocorre aqui, só Pedro usou esse termo. E aí há uma grande dificuldade dos comentaristas de chegar no sentido, o que Pedro queria falar com isso? Alguns vão dizer que é uma intromissão política, nenhum de vocês seja espião, nenhum de vocês esteja intrometido nas causas de político. Mas de fato, meus irmãos, o que o texto parece nos sugerir aqui, o que Pedro quer falar, é que nenhum de vocês sofra como bisbilhoteiro, como um fofoqueiro, ou em outras palavras, como um intrometido. E como nós vemos nas nossas igrejas, atenção aí igreja, é verdade, aqui também podemos ter pessoas com esse comportamento odioso. O que é ser intrometido? É aquela pessoa chata, aquela pessoa casca grossa, aquele cristão santarrão, que se mete onde não é chamado, quer dar conselho onde ninguém pediu. Tá vendo? É o conselheiro de plantão, não pode ver uma pessoa triste, olha meu irmão, eu acho que você tem que fazer isso. É até aquele irmão que pode ser um porteiro do inferno. Tem uns irmãos que são porteiros do inferno, que olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Parece que ele mora lá, só fala do inferno. Se você for sofrer, não seja chato. Não sofra porque você é uma pessoa insuportável, porque fica se metendo nos outros. Ninguém chamou você, você vai dar pitaco. Não sofra como intrometido. Sofra, se você sofrer. E aqui eu termino hoje de manhã, no versículo 16. Sofra como cristão. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. A gente deve rejeitar todos esses outros sofrimentos, mas o de cristão, não. E o que é ser cristão? Você vai lembrar, meus irmãos, que pela primeira vez os cristãos foram chamados assim, com esse nome em Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E esse termo não era um termo assim, lá vai um cristão, está vendo ali a aura, a auréola, as asas ali, ele vai quase levitando. Não. O termo cristão era um termo pejorativo, era um termo ofensivo, era um termo risível, era um termo ridicularizante. Transportando aqui, tentando fazer uma aproximação da nossa linguagem, seria como se nós voltássemos a ser chamados de bodes. Eita, lá vai o bode, como fomos chamados aqui no Nordeste, de bodes. É a mesma força. Se você sofrer como bode, aí sim, não se envergonhe. Não se envergonhe. Sabe por que Pedro está dizendo isso, meus irmãos? Olha aqui para mim, hoje de manhã. Porque ele sabe que o sofrimento público, que a vergonha, que você ser rejeitado pelos seus amigos, que as pessoas falarem mal de você ver o seu nome nas redes sociais sendo escanteado, isso tudo dói no coração. Isso tudo é difícil de aguentar. O próprio Pedro teve a experiência da vergonha, ele se envergonhou de Jesus Cristo, ele negou a Cristo 3 vezes. E Pedro sabe como é dolorosa essa experiência de se envergonhar. Eu e você vamos cair na tentação de passar de fininho, vou fazer a faculdade aqui, ninguém vai saber que eu sou crente. Não, fica lá.
Fala, não. No trabalho, você vai ter que conviver com a tentação de superar a vergonha, meu irmão. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, vale para você também. Vale para mim e para você. Sofrer como cristão, se apropriar desse nome de Cristo Jesus, dessa hostilização, de ser acusado, de ser ridicularizado, é uma grande honra. O apóstolo Pedro termina aqui o versículo 15 dizendo: não se envergonhe disso. Não se envergonhe com a vergonha pública que a gente vai passar por conta do nome de Jesus, porque Jesus não se envergonhou de você. Diz a Bíblia que Cristo nos amou. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nenhum de nós tinha nada de bom para falar para Deus, para mostrar, para bater no peito: eu sou diácono, eu sou pastor, eu tenho 30 anos de ministério. Quando ninguém tinha nada para apresentar diante de Deus, Deus amou a você e a mim. Por isso, nenhum de nós deve se sentir compungindo a renegar o nome de Jesus. Não se envergonhe de ser chamado de Jesus. Afronta não deve roubar a sua alegria. Pelo contrário, termina aqui o apóstolo Pedro: glorifique a Deus por causa disso. Glorifique a Deus. Em outras palavras, louvem a Deus pela alegria de levar com você esse nome. O oposto da vergonha é a glorificação, meus irmãos. A vergonha de Jesus transforma o cristão num covarde, num ser pequeno, num ser mais infeliz de todos os homens. Se você sente vergonha do Evangelho, eu sei que nós hoje em dia sentimos vergonha não do Evangelho, né? Não é nem nessa frase não é nem minha, né? Sinto vergonha não do Evangelho, mas dos evangélicos. Mas do Evangelho nunca. Quem defende o Evangelho, quem louva a Deus pela alegria de carregar esse nome, se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, de audácia, de intrepidez, de coragem para enfrentar a vida. Por isso, queridos, devemos sustentar uma vida exemplar na nossa sociedade, diante da nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos. Seja uma pessoa de Deus onde você está. Afinal de contas, Deus se manifesta, a igreja em que Deus se manifesta é você. Nós devemos decidir levar o nome de Jesus conosco com alegria. O sofrimento por Cristo Jesus trará muito gozo e ousadia no Espírito Santo. Se tem uma palavra, meus queridos, que eu quero trazer no encerramento desse tema, dessas 2 semanas, desses 2 domingos, é que em todo esse tema que abordamos aqui, do sofrimento, que eu sei que não é uma coisa que agrada ouvir, que eu sei que não é uma coisa que causa sucesso. Oh, que lindo, maravilhoso. Harris está dizendo que eu vou sofrer, sair assim, exultante. Sair ali. Mas, queridos, essa é a realidade de Jesus. A graça de Deus é que Deus tem muito prazer em todo aquele que abraça o seu Filho. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Não rejeite, meu irmão, a afronta do nome de Jesus. Não rejeite, não se envergonhe, não tenha medo, porque nesse dia, quando você decidir isso, você vai ver quanta vontade vai brotar no seu coração. Essa é uma experiência, como qualquer outra experiência do Evangelho, do cristianismo, a gente só descobre que consegue quando a gente decide fazer. Se esperar a coragem vir antes, ela não virá, só vem na hora. Vou decidir fazer, Senhor, não consigo, mas ajuda-me na minha fé, Senhor. E aí a gente descobre que de fato Deus envia ao nosso coração essa fé. Todo cristão precisa sofrer
com alegria pelo nome de Jesus, porque carrega em si a manifestação da glória de Deus. Todo cristão precisa também superar a sua vergonha e glorificar a Deus nos seus sofrimentos. E todo cristão precisa se alegrar por ser considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Essa é a missão para essa igreja, para a minha vida, para a sua vida. Eu espero que a gente abrace essa realidade com toda a alegria no nosso coração, sabendo que Jesus é aquele que vai adiante, que garante que tudo vai ser muito bom para nós. Vinde após mim, tomai sobre mim o meu jugo, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê condições de enfrentarmos com ousadia os nossos sofrimentos. Em nome de Jesus. Amém? Deus, queremos nessa manhã, mais uma vez, louvar o Teu santo nome, Senhor. E reconhecer que essas coisas são altas, Senhor, grandes, profundas demais para nós. Não há força para fazer isso na nossa alma, Pai. Mas Tu podes nos capacitar a fazer obras ainda maiores, para dar passos muito além daquilo que temos visto, e sermos essa igreja que o Senhor deseja que sejamos, de levar o Teu Evangelho sem medo, com a alegria de enfrentar valorosamente, com um coração de Marte, tudo aquilo que estiver à nossa frente, Senhor. Te louvo nessa manhã por esse tempo, peço a Tua graça sobre a Tua igreja, o consolo sobre os Teus filhos, ó Pai, e a Tua bênção sobre o nosso coração, em nome de Jesus.